O movimento americano, ele se calcou muito no capital de risco. Quer dizer, era um movimento que nascia da universidade, ali em Stanford e na Rota 128 em Boston, e quando ele tem os spin-offs das universidades, ele é ancorado no capital de risco que faz que esses movimentos cresçam. O movimento europeu já é um movimento muito mais governamental, quer dizer, esse recurso, em vez de vir do movimento privado, ele vem do governo. O governo planeja mais onde colocar as incubadoras, ele define mais. O movimento asiático, ele nasce um misto de planejamento estratégico de país, em termos de competitividade, e com uma interferência do Estado. No Brasil, o movimento foi diferente desses movimentos todos. Ele foi um movimento que nasce exatamente das bases. As incubadoras no Brasil se organizaram através de uma associação e essa associação passou a ser muito forte fazendo política pública. Quer dizer, essa associação ajuda o governo a planejar o próprio país no direcionamento de usar esses mecanismos. Então é um movimento um pouco diferente. O capital de risco é atraído em função dos resultados. Hoje a gente tem mais de $1 bilhão no Brasil de capital de risco para serem investidos em empresas. Mas o processo é diferente do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e nos países asiáticos. Bom, uma incubadora, na realidade, é um processo. Eu não diria que uma incubadora é um lugar físico. Ele é um processo para se preparar, estimular, dar força a empreendimentos nascentes. O movimento brasileiro de incubadoras é muito forte. Hoje o movimento é o movimento que mais cresce no mundo. Nós temos um crescimento de cerca de 30% ao ano desde que a gente começou esse movimento na década de 89, 90. São 420 incubadoras hoje que estão estruturadas e funcionando no país. É difícil estabelecer esse ranking, mas eu diria que o Brasil está entre pelo menos os 10 primeiros lugares. Eu acho que esse é um caminho realmente muito importante, que é a tripla hélice, né? A inovação aparece nessa conjunção. Então a gente precisa ir desse ambiente que está de alguma forma propício, quer dizer, o governo entrando com facilidade, com esses estímulos, incentivos para fazer com que essa liga de universidade e empresa possam fazer spin-offs que gerem novos empreendimentos fortes no mercado. Quando eu comecei esse projeto do Instituto Gênesis, e eu falava de empreendedorismo, nós devíamos preparar um novo DNA dos alunos, nas pessoas, para eles empreenderem, serem ativos e não passivos na sociedade. Eu dizia que o Instituto Gênesis estava sendo criado, ele devia sumir com o tempo, porque eu não precisaria preparar um professor para dar aula de empreendedorismo. Eu acho que todos os professores deveriam dar aula de empreendedorismo quando estivessem dando suas aulas. Eu acho que o movimento de incubadoras e parques e arranjos produtivos e clusters, etc., também deveria estar difundido. Cada pessoa que trabalha em política pública, que pensa o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma localidade, de alguma coisa, deveria saber como usar esses mecanismos. São mecanismos, é como se eu estivesse sabendo usar uma máquina de calcular ou alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não precisa ter uma instituição, não precisa ter alguém falando sobre isso. Isso tem que estar discutido no DNA. Sempre o projeto tem que sair da regionalidade. Então, analisando as tendências mundiais, a própria cidade do Rio de Janeiro, a localidade da Gávea, etc., tudo apontava para a área de mídias convergentes. Quer dizer, tudo apontava que aqui a gente teria um ecoambiente muito interessante para a área da convergência das mídias. Então, essa convergência das mídias, na realidade, ela diz o seguinte: eu preciso de tecnologia e de cultura, porque mídia convergente, que seria TV digital, cinema, internet, né, e todas as outras mídias, quem sabe o computador, o livro digital e outras coisas mais, elas no fundo são uma mistura de cultura e de tecnologia. Então, a gente começou uma incubadora tecnológica até ela se solidificar, iniciamos uma cultural e o que a gente espera é que elas consigam gerar o mix das duas, que é o que a gente estava pensando quando começou em 92 o projeto.
A cultura brasileira não é uma cultura que estimula o empreendedor. A educação é mais importante que o dinheiro e pelo lado em que se olha que a pessoa que ganha dinheiro, as pessoas ricas, elas são mal vistas. Então isso não estimula que jovens queiram empreender. Quer dizer, o dinheiro não é uma coisa bonita no Brasil e isso é uma barreira a ser vencida. Além dessa barreira cultural, nós temos a barreira também governamental em termos de legislação. As burocracias são muito complexas no país, a pessoa tem que lutar muito com uma série de outras atividades. Mas eu acredito que o empreendedor não tem barreira. Se ele tem uma visão, se ele tem uma vontade de realizar alguma coisa, se ele tem vontade de mexer com alguma coisa, de mudar alguma coisa, ele vai fazer isso em qualquer país, qualquer legislação, qualquer cultura e qualquer outra coisa. Ainda, eu acho que o Brasil hoje tem políticas públicas muito bem definidas. Hoje nós temos políticas de capital de risco já na área de seed money, na área de próprio capital de risco. Nós temos fomentado gestoras de fundos para trabalhar em todo esse ciclo do dinheiro. Nós temos hoje recursos a fundo perdidos para empresas. Isso não existia no Brasil há um tempo atrás. Quer dizer, sempre se dizia que quem podia ganhar o dinheiro público era alguma coisa pública, uma universidade, alguma coisa que não tivesse fins lucrativos. Hoje já existe dinheiro para estimular novos empreendedores, eu acho que é um grande avanço. Nós fizemos uma lei da inovação, que é uma lei que propicia essa saída de professores com alunos, criando seus empreendimentos. Então eu acho que no Brasil nós estamos aumentando o nosso percentual de investimento na área de ciência e tecnologia. Nós passamos o nosso 0,5% do PIB, temos crescido. Acho que nós estamos no caminho certo, na área de financiamento público para novos empreendimentos e a atração de investimentos do exterior. A maneira mais tradicional de se medir sucesso ou êxito, seria exatamente dizer os empreendimentos que permaneceram vivos. Então a gente diz assim, isso é como a NBA, National Business Association, nos Estados Unidos média. De 5 anos depois que o empreendimento saiu, se ele está vivo ou não está vivo. Esse é o que a gente usa aqui no Gênesis para dizer que nós temos 90% de taxa de sucesso, quer dizer, seriam empreendimentos que continuaram vivos, que estariam em torno de 0,6%, 0,5%, que realmente foram empreendimentos que fizeram uma mudança drástica. Quer dizer, quantos Googles, quantos Hewlett Packards, quantas empresas desse tipo puderam ser criadas? As empresas de alto impacto, chamadas. Outro indicador seria exatamente o indicador social. Quer dizer, qual é o resultado em termos de impacto local? Quer dizer, quanto que aqueles empreendimentos trouxeram de benefício, de melhoria de qualidade de vida para as pessoas que vivem ali, que estão naquele redor. A incubadora deveria estar dentro de uma visão de desenvolvimento local. Então ela tem que nascer da história, da cultura, das raízes culturais, da possibilidade de aumentar o poder dessas pessoas em termos de qualidade de vida, de melhoria, de retenção de talentos, de retenção de capital intelectual. Então, esse eu acho que seria o melhor indicador. Será que eu consegui fazer um cluster? Será que eu melhorei a cidade? Eu acho que esse seria o mais importante do que os outros. Cada vez mais eu vejo que o empreendedorismo é uma coisa que tem que ser trabalhada na raiz, na base. Então, se pudéssemos fazer um programa de empreendedorismo, não só na universidade, mas que viesse do secundário, do fundamental e até mais, até os pais, porque as relações humanas, o perceber e etc., que são a base do que a gente está conversando. Porque eu acho que empreendedorismo se aprende em casa, quer dizer, se o pai e a mãe não conseguem, de alguma forma, quando os filhos estão com 5, 6, 7 anos de idade, transmitirem conceitos que mudem o seu comportamento e a sua relação com o mundo, dificilmente a gente vai conseguir fazer um empreendedor mais tarde.
Eu acho que o Brasil tem uma missão muito importante de transbordar o conhecimento pela América Latina. Na realidade, a América Latina é muito parecida, não tem muita diferença um país de outro país. Os problemas são os mesmos, a pobreza é a mesma e a gente vai ter que usar os mesmos mecanismos. Nós temos que fazer o empreendedor brasileiro, médio, ele é o empreendedorismo mais para a área social, quer dizer, ele não é uma pessoa que tem alta formação com mestrado e doutorado para se fazer uma ruptura de desenvolvimento de um novo produto. Ele é um empreendedor que está em comunidades muito pobres. Então a gente tem que usar outras tecnologias, como a tecnologia social, que é o que ele tem de conhecimento da sua história, né? É o que a gente diria o inventor popular, aquela pessoa que desenvolve com uma planta uma atividade, algum chá, alguma coisa que dá algum efeito, que resolve algum problema para algumas pessoas. Esse empreendedor tem que ser prestigiado de alguma forma e fazer com que esse conhecimento dele possa ter um apoio da universidade para sistematizar, organizar aquilo e fazer esse empreendimento. Esse empreendimento é típico para a América Latina, ele não vai ser encontrado em outros países desenvolvidos, e pode ajudar muito no futuro a África, que eu acho que ainda está numa fase mais atrasada, mas que precisa um grande investimento.